nesse levar para a escola, nesse buscar para a escola, meu marido pegava, às vezes chegava até 8 horas da noite, chegava em casa, dava um outro banho, né, bebezinho cansado, botava na cama. No outro dia meu menino ia para a escola, eu ia fazer meus afazeres de dona de casa, cuidar dos meus meninos, mandar para a escola, fazer tarefa, fazer a minha, ajudar ele a fazer a dele, era sempre assim. E a minha menina, os meus meninos cresceram dentro de uma sala de aula. E eu formei, não parei de estudar. Eu cheguei em 98, né, que eu cheguei no segundo grau. Em 2001 eu formei o segundo grau. E quando eu formei eu fiquei muito triste, porque eu via que eu já não tinha mais para onde ir. Que a minha escola já tinha terminado ali, eu não tinha mais oportunidade para estudar. Eu lembro que eu tive um professor de biologia, como meu ex-professor, é uma pessoa que eu admiro muito. Lógico, cada um tem seus problemas, cada um, às vezes a pessoa que ele é profissionalmente não é pessoalmente, mas ele como professor, ele como profissional da educação, ele foi um professor maravilhoso. E esse professor, ele já era o diretor da escola. Eu lembro ele como diretor da escola, ele foi espetacular. Ele buscou feira de ciência, feira de cultura para a gente fazer trabalhos mesmo. E ele era muito empenhado. E eu lembro que ele falou assim: gente, vocês vão fazer uma prova do governo, ela não vai valer ponto nenhum, chama Enem. É só mesmo para o governo saber como é que vocês estão, não vale ponto nem nada, mas quem sabe um dia, né? E eu gostaria que vocês fizessem essa prova. Não é obrigatório fazer, mas eu gostaria que vocês fizessem. E eu lembro que eu não fiz o Enem, não fiz sim, eu fiz o Enem, mas não valia ponto nenhum, fiz, beleza. Aí depois eu formei, e aí no outro ano teve o Enem novamente. Aí o Enem começou a valer ponto para entrar na faculdade. Aí eu vi uma esperança, né? Aí eu vi, sabe? Aí quando sabe que te enche você de esperança, que o ser humano, ele precisa de ter esperança para ele sobreviver. Ele precisa ver a vida. Ele precisa ter desafios para ele lutar por aquilo, para ele conseguir. Ele precisa de desafio. O ser humano, para ele viver e para ele viver bem, ele precisa ter desafio. Muitos chamam de desafio, uns chamam de sonho, outros chamam, dá o nome que você quiser, mas é importante você ter uma crença, é importante você ter você se desafiar a fazer algo. E o meu desafio era entrar na faculdade. E aí eu não fui bem. Na minha cidade não fazia o Enem, aí o Enem já começou a valer nota para entrar na faculdade, na federal, ou então ganhar bolsa de estudo em faculdade particular. E foi assim. E aí todo ano tinha Enem, aí eu viajava para outra cidade, né? Eu tinha 2 filhos, o Matheus, a minha menina é a Alice, né? E meus meninos foram criados dentro da sala de aula e tal, né? E aí eu fazia o Enem, todo ano eu fazia, eu não desistia, eu saía daqui, eu lembro que o ônibus saía 1 hora, a prefeitura dava para o ônibus, a gente fazia inscrição, como é feito até hoje, e eu ia às vezes ia para Guanhães, né, era lá que as provas do Enem era aplicada, eu ia para lá, para Guanhães, e a gente fazia as provas. Caraca, gente, e todo ano eu ia com esperança, e era muito difícil, e assim, eu ia, fazia, sabia que era possível ganhar uma bolsa, mas eu também não sabia como funcionava. Foi até aí eu buscava saber, e eu fui buscando a entender do assunto, como é que funcionava aquilo, né? Como é que eu fazia para entrar na faculdade, o que eu tinha que fazer. Quando foi não me lembro o ano, que
eu fui fazer inscrição. Aí falou assim que eu poderia fazer inscrição. E eu fui fazer a inscrição. Aí eu fui fazer a inscrição. Aí eu fiz inscrição para ganhar a bolsa. Aí eu fui fazer inscrição para ganhar a bolsa. Aí minha nota não foi tão boa assim. Mas eu lembro que eu falei assim, se eu não conseguir ter na minha frente do meu nome DR, se eu for uma ótima professora, como eu tive muitos professores maravilhosos, eu já estou feliz já. Lógico que eu sonhava em ser doutora, mas se não dá para ser doutora, se eu for uma professora, porque é ali que tudo começa. É ali que te dá a possibilidade de você sonhar. Então não existe o médico se ele não frequentou uma primeira série. Então a professora, o ser professor, para mim hoje é uma das profissões mais lindas que existe. Aquele professor que é professor por amor. Aquele professor que fala assim, eu tô aqui porque eu amo, independente do salário. Apesar que eu acho que o salário teria que ser melhor. Mas eu acho que, no meu ver, o professor, ele é essencial. Ele é a profissão mais importante que existe, é o professor. Independente se o aluno, se ele quer ser um médico, se ele quer ser um varredor de rua, se ele quer ser o que ele quiser ser. Ninguém é melhor ou pior por ter estudo ou não ter estudo. Mas o professor em si é ele que dá a possibilidade da pessoa sonhar em ter uma profissão. Se a pessoa sonhar em ter uma profissão. Porque tudo na vida da gente depende do que eu quero. O que eu quero pra mim? O que eu sonho pra mim? Talvez eu não tenha esse sonho. Mas o legal do professor é esse, que ele te possibilita a subir o primeiro degrau. E aí eu fiz inscrição para ser professora, para fazer história, não sei se é história ou geografia. E fiz para outras, eu não lembro o que a gente podia fazer. E eu fiz isso, e aí eu lembro que aqui já tinha alguns alunos da minha cidade que já tinham conseguido nota no Enem e que ia para a cidade de Itabira. Saía daqui às 4 horas da tarde, às 16 horas, e chegava às 0 hora, 1 hora da manhã, e ia para Itabira e estudava. Eu lembro, era a empresa Seritu na época que fazia esse translado. E era uma possibilidade de quem morava aqui na minha cidade ir para uma outra cidade estudar. E eu ganhei uma bolsa, eu ganhei 50% da bolsa de estudo. Era muita coisa para mim, assim, uma pessoa muito sonhadora, eu sempre fui muito sonhadora. E eu ganhei a 50% da bolsa na cidade de Guanhães. Não lembro se foi história, se foi geografia. E eu fiquei muito feliz, eu falei assim, eu não vou desperdiçar isso. Eu vou agarrar isso com unhas e dentes. Unhas e dentes. E eu corri atrás disso. Eu corri atrás, aí quando eu consegui levar todos os meus documentos para Guanhães, provar, a burocracia, ela é uma praga. É uma praga. Porque muitas vezes você luta, e às vezes você pode sentir perdida você pode desistir de uma coisa tão importante na sua vida por burocracia. Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente contra a burocracia. E eu lembro que eu consegui, quando eu resolvi toda a burocracia, ir para Guanhães. Tinha marido, 2 filhos, né, que eu ia para Guanhães. Aí nisso aí eu já tinha meu 3º filho, eu já estava com mais de 30 anos. Caraca, quem acha que ter 20 anos tá tarde para estudar, quem acha que ter 30 anos tá tarde, não tá. Eu acredito, eu falo do que eu acredito. Eu não tô falando blá blá blá, eu tô falando do que eu acredito, tô falando com você que tá aí. Não importa a sua idade, se tem sonho, sonho não tem idade.
E não estou falando que ter faculdade é a coisa mais importante da vida. Não é ser, para ser, eu ser, não precisa eu ter faculdade.